CBN, Vida e Aposentadoria. Agora 3h13 de volta aqui com Vida e Aposentadoria dessa segunda, e o assunto de hoje não poderia ser outro, né? A gente fala novamente aqui sobre a fraude do INSS. Muita gente ainda com dúvidas de como saber se foi vítima dessa fraude, quando os valores também serão pagos pelo governo e ainda se o governo deve rever esses descontos. E sobre isso a gente conversa agora com o Washington Barbosa, ele que é advogado e especialista em direito previdenciário, nos atende ao vivo aqui no estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui novamente. Bom, doutor, primeira coisa para a gente reforçar aqui, né? Para quem ainda não sabe se foi vítima ou não dessa fraude, qual que é a forma correta de fazer essa consulta? O primeiro ponto que você tem de fazer é acessar o Meu INSS. E aí, Thalia, a gente começa o grande problema, né? Porque assim, quando a gente se refere a pessoas que têm o benefício de pensão por morte ou aposentadoria, qualquer que seja ela, regra geral, são pessoas de mais idade. E muitas dessas pessoas de mais idade e com pouco acesso à informação e que não fazem parte desse mundo digital de hoje em dia, tá? Mas o passo que deve ser feito é acessar o Meu INSS. Chegando lá, vai ter um sininho no canto direito superior, que é um sininho de notificações. Você clica lá nesse sininho e vai aparecer se você tem ou não um débito, tá? Esse é o primeiro passo, essa é a primeira informação. Entendo o débito, você vai entrar lá no mesmo canto, vai ter um link que você entra e vai ver quem foi que fez o débito, o valor dos débitos e os meses em que foram feitos esses débitos. Esse é o passo, tá? Washington, eu fui lá, não consegui, não tinha nada no sininho, ou tentei entrar e não deu certo. O que é que você pode fazer? Você pode entrar no seu contra-cheque, na verdade lá o nome está extrato de pagamentos, se bem que aí na região eles chamam que é contra-cheque, é olerite, como é que chama? Cada olerite. Um chama de um jeito. Olerite. Então, pronto. Você vai acessar o extrato de informações de pagamento, aí que é o olerite, né? Você vai acessar o seu olerite e vai ver se foi feito algum débito ou não. Você vai chegar lá e vai ter, o valor do benefício, R$ 1.500. Valor do empréstimo consignado, que você pode ter feito. 1, 2, 3, quantos empréstimos consignados você fez, vai estar lá. E vai ter também valor de débito associativo, associação tal. Você achou isso, teve o débito, o que é que você vai fazer? Pega o do mês anterior, pega o do mês anterior e assim sucessivamente até chegar ao primeiro mês em que houve débito, tá? E assim você vai fazer, vamos dizer assim, o trabalho que era para o INSS fazer, você vai fazer manualmente. Então, em síntese, acesse o seu Meu INSS, vá no sininho, vai ter a notificação se você tem ou não. Se tiver, clica lá e aí vai vir detalhado quais foram os débitos que foram feitos. Não tem nada aí, acessa também o Meu INSS, vai no extrato de pagamentos, você vai ver teu olerite e lá você vai ver se tem débito ou não. Doutor Washington, tem uma dúvida legal aqui da nossa ouvinte, ela não mandou o nome, mas disse que a mãe teve os valores da instituição depositados na conta, ao todo 5. Aí depois de alguns meses, o gerente do banco falou que tinha um valor na conta dela, que era referente aos depósitos e descontos que estavam saindo. Ou seja, a devolução foi automática. Isso pode acontecer ou é bom sempre fazer essa consulta ao Meu INSS, como você acabou de falar? Então, é o seguinte, essa devolução não tem o nome, né, do ouvinte, né? Não tem. Mas assim, essa devolução, caro ouvinte, ela deve ter sido referente a outra coisa, porque até agora o INSS não fez nenhuma devolução. A única devolução que foi feita, e até assim nem podemos checar ainda, mas pelo menos é o que deve ser feito de maneira automática, é a partir agora do fim do mês, o estorno do que foi debitado em abril.
Então, se em abril foi debitado lá R$150 na sua conta, agora em maio não vai vir mais esse débito e virá o quê? O estorno de 150, virá um crédito de 150, no exemplo que nós estamos dando aqui. Agora, nós estamos falando disso neste momento, né? Não é nem neste momento, né? Essa história já está demorando muito, já vamos chegando a quase um mês aí dessa história e nada é resolvido. Mas, assim, anteriormente, havia débitos que as pessoas questionavam e, em alguns casos, havia devolução. Mas aí não tem nada a ver com o que nós estamos falando agora. Foi um outro procedimento que ela deve ter tomado. Doutor, o senhor até brincou, né, que as pessoas estão fazendo o trabalho que o próprio INSS deveria fazer, né, fazendo não só essa notificação, mas identificando também esses descontos que são indevidos, né? A gente tem até aqui o último levantamento que foi divulgado pelo próprio INSS, mais de 1.300.000 beneficiários já fizeram a consulta e já afirmaram que não reconhecem esse vínculo, né, com os descontos aí de associações para pedir o reembolso. Por que que o próprio INSS não consegue fazer essa identificação, né, se aquele desconto ele é indevido ou não? Thalia, se o INSS fizesse tudo o que deveria fazer, nós nem estávamos falando sobre isso aqui, né? Infelizmente, o INSS tem muitas obrigações, tem muitas responsabilidades, mas deixa a desejar em várias delas. Vamos ver agora, até nós estávamos com um apagão de informações, né? Há meses nós não tínhamos nenhuma informação sobre número de pedidos, quantidade de pessoas esperando, e depois de uma pressão da imprensa, e parabéns pelo trabalho de vocês, de uma pressão na imprensa foram liberados os números, onde nós chegamos ao absurdo do absurdo, que nunca houve na história, de uma fila de mais de 2,5 milhões de pedidos para serem analisados. Olha só para isso. Nunca. Quando esse governo assumiu, nós tínhamos uma fila em torno de 900 mil, 1 milhão de pessoas. E foi dito que iria zerar essa fila. Não ia ter nada. Além de não zerar, nós estamos agora com 2,5 vezes, né? Nós estamos com mais de 2,5 milhões de pedidos parados, aguardando análise. Mas, assim, isso era o que o INSS deveria fazer. Mas, infelizmente, e caros ouvintes, o que eu tenho visto no dia a dia aqui, depois que começou essa história, eu tenho visto ao contrário, vários problemas. Por exemplo, até semana passada, na quinta-feira, eu fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, até pedindo para que as pessoas dissessem o que estava vendo. Por quê? Eu comecei a receber várias mensagens, tanto de WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no Facebook, várias mensagens dizendo, olha, doutor, aconteceu o seguinte, ontem eu olhei a informação do meu INSS e estava dizendo lá que foi identificado débito de atividade associativa na sua conta, tá? Beleza. No dia seguinte, quando liberou o detalhamento, eu fui detalhar isso, a pessoa me contando, né, várias delas. Eu fui detalhar, disse que não consta nenhum débito nos últimos 5 anos. Olha para isso. O próprio INSS, num dia, deu uma informação dizendo que tinha débito, e no outro dia virou e disse que nos últimos 5 anos não houve débito nenhum, tá? Então, realmente aí, gente, eu estou vendo muita gente batendo a cabeça, eu estou vendo muita promessa sendo feita, mas eu tenho de ser cético, eu tenho de ter sempre aquela história somente quando vê realmente, né? Eu esqueci até qual era o apóstolo, que São José, São Tomé. Né? São José? São Tomé. São Tomé. Isso. Tem que ver para crer, né? Que nem São Tomé. Hã? Tem que ver para crer, né, doutor? É isso. Isso. E, infelizmente, enquanto isso, os nossos idosos estão sendo roubados e estão passando por tudo isso. Realmente é um absurdo que está vindo. E mais do que ver para crer, né? A gente já comentou sobre isso aqui, mas é bom pegar com um especialista, porque vai ter golpista tentando falar que o aposentado pode recuperar o dinheiro se fizer um Pix de alguma coisa. Ou seja, o ver para crer é a própria pessoa mesmo, não tem que acionar ninguém ainda. Se até o próprio INSS faz confusão, doutor Washington. Você está certíssimo, garoto. E olha, veja, e aí eu quero chamar bem a atenção, ótimo você falar nisso.
O INSS não manda o WhatsApp para você, o INSS não vai ligar para você, não vai mandar e-mail para você, muito menos ir na tua casa. Então, qualquer coisa diferente disso, você saiba que será um golpe, tá? Então, veja, a única forma de comunicação, as únicas formas de comunicação são pelo meu INSS ou pela Central 135 ou indo na própria agência. Aliás, hoje mesmo, né, também recebi informações, né, como a gente roda o Brasil todo, Caruso e caro ouvinte, com palestras, cursos e tal, a gente acaba ouvindo muitas das histórias ali onde o povo está. E esse final de semana mesmo, eu estava em Goiânia, num congresso, proferindo uma palestra, e as pessoas vieram me procurar dizendo que clientes deles, essas pessoas eram todos advogados, né? Clientes deles tinham passado mais de 4 horas na agência, foram a uma agência do INSS, pedindo informação, não tinha nenhuma estrutura, não tinha ninguém para atender, e muitas vezes as pessoas sabiam mais do que os próprios servidores, né? Para a gente ver como é que está essa história. E me permita, até alongando um pouco a resposta, me desculpem, mas eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, que têm pais, tios, avós que estão aposentados ou que recebam benefício de pensão. Gente, nós temos mais familiaridade com esse mundo digital. Nós temos mais acesso à informação, diferentemente dessas pessoas. Então, você que é filho, que é neto, que é sobrinho, procure esses seus parentes e os oriente, os ajude nesse processo. Tá? Nós também temos a nossa parte nessa história. Doutor, primeiro o INSS ele está, teoricamente, nessa fase ainda de identificação das possíveis vítimas, né? Como quem fazia o desconto indevido, em tese, eram as entidades, associações, sindicatos, né? Quem é que vai devolver esse dinheiro para pagar as vítimas e quando isso deve acontecer, né? Dá para a gente ter ao menos uma estimativa de quando as pessoas vão receber e quem que vai pagar? Tá, vamos por partes, então. Primeiro, vamos nas promessas que estão sendo feitas, tá? O ministro da CGU, o presidente do INSS, foram às redes sociais a semana passada, deram entrevistas, e o que é que eles disseram? Eles disseram que seria disponibilizada essa informação e as pessoas analisariam e diriam se concordam ou não com aquele débito. Em não concordando com aquele débito, o que é que vai acontecer? O INSS vai pegar aquela informação e mandar para o sindicato, tá? Dizendo, olha, o Washington Barbosa disse que não reconhece essa autorização. Defenda-se. E vai dar 15 dias úteis. Olha, quando eu falo 15 dias úteis, eu estou falando em um mês, praticamente, tá? 15 dias úteis para que essa entidade diga se realmente é certo ou é errado o débito. Porque ela pode apresentar documentos de filiação, de autorização de débito, ela pode apresentar a documentação das pessoas, né? E aí, 15 dias úteis para que ela responda. Se ela responder confirmando que realmente foi indevido, em tese, o que é que o INSS vai fazer? Vai emitir uma GRU, que é uma guia de recolhimento de tributos, impostos e taxas da União, vai mandar o sindicato fazer este pagamento e, em fazendo este pagamento, ele devolve esse dinheiro para o aposentado ou para o pensionista, tá? Isso é o que está dito lá por eles, tá? Aí, se a entidade não pagar, o que é que o INSS vai fazer? Isso é o que eles estão prometendo, tá? Estou vendendo peixe como eu comprei. O que é que eles irão fazer? Primeiro, buscar os recursos que já foram bloqueados, da ordem de 2,5 bilhões de reais, que foram bloqueados dessas entidades para pagar. Se não conseguir com esse valor, o que é que vai fazer? A própria União, ou seja, não existe dinheiro da União, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então, nós vamos pagar aquilo que roubaram de nós mesmos,
tá? Essa é a promessa. Agora me permita algumas considerações sobre isso. Primeiro, tudo bem, prazo de 15 dias úteis, a legislação manda ter a ampla defesa do contraditório, mas vamos lá, ele chegou e mostrou uma autorização. E se essa autorização for fraudada? E o que se viu no relatório da CGU foi exatamente isso, que vários sindicatos tinham autorizações fraudulentas, tá? Olha a história. Aí nós vamos entrar numa disputa. A entidade dizendo que está ok, você dizendo que nem conhece aquele papel, que a assinatura não é tua, vai começar uma confusão aí. Ótimo. Vamos dizer que se o sindicato não pagar, ele vai usar os 2,5 bilhões que estão bloqueados. Como assim vai usar? Esses 2,5 bilhões ainda não estão liberados. Esses 2,5 bilhões, parte pequena é em espécie, em dinheiro, e outra parte, as outras partes são compostas de carros, de bens móveis, de bens imóveis. Poxa, gente, isso não é virar a chave e resolver. E, por último, se não fizer nada disso, a União tiver que pagar, calma, não tem dinheiro para pagar. Né? Nós estamos vendo aí a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que vai contingenciar ainda mais os recursos, porque o orçamento da União não está dando nem para pagar as contas dele. Então, de onde é que ele vai tirar 6,3 bilhões de reais? Então, gente, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Doutor Washington Barbosa, advogado, especialista em direito previdenciário, tirando muitas dúvidas de quem foi lesado nessa fraude do INSS. Muito obrigado pela participação mais uma vez, doutor Washington. Uma boa tarde, até a próxima. Sempre um prazer estar aqui com vocês, uma ótima semana e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, doutor. Agora, 3h29, a gente faz uma pausa para o intervalo.